Olá, olá, seja bem-vindo ao canal NetBila, o canal do Dr. Fernando e ao seu podcast Histórias e Opiniões para um brevíssimo comentário político sobre cercas sanitárias e democracia do ângulo agudo. Temas aqui tratados neste vídeo com a colaboração de uma figura televisiva do Cimo do Monte, que, como sabem os espectadores deste canal, é um lugar fictício, algures por aí no cimo de uma montanha qualquer. São muito usadas hoje em dia as chamadas cercas sanitárias, normalmente acompanhadas de regras do ângulo agudo, implantadas como meios de separação entre grupos políticos da velha guarda, partes deles ocupando espaços de privilégios, e outros grupos ou pessoas, alguns recém-chegados aos cenários da política, preconizando futuros completamente diferentes e inovadores. Sobre cercas sanitárias, elas são discutidas despoduradamente em todos os fóruns como se de instituições democráticas se tratassem, com regras próprias para a sua implementação, que são as tais regras do ângulo agudo, ou seja, a exclusão do que está para fora das linhas que fazem o ângulo, validando-se apenas o seu interior. Até os ex-militares se veem injustamente perante tais cercas, insistindo os arautos do costume não deverem aqueles fazer parte das mesmas oportunidades democráticas, pois possuem ainda nos seus guarda-fatos as fardas que sempre vestiram, o que não é nada simpático para os falsos e embevecidos democratas. Olá! Explicações de fundo e muito pormenorizadas não serão necessárias quando as imagens patentes nos diversos fóruns do que chamam democracia, a democracia da paixão e do encanto, falam e cantam com expressividade suficiente para explicar o que designamos por democracia do ângulo agudo. As regras do ângulo agudo são, por si só, contrárias à livre expressão, pois o que sai para o exterior dos lados que formam o ângulo agudo provoca acentuadas azias, sendo necessária a ingestão de alguns caldinhos no sentido de amenizar os estados de espírito. São as tais cercas ou cordões sanitários, verdadeiros muros de separação a que se agarram os privilegiados, dizendo-se detentores da verdade e daí gritando aos quatro ventos como se fossem os mais autênticos defensores do regime. Então, que é isso da democracia? Basta a designação teórica, evidentemente, e essa compreende-se com toda a facilidade e, em princípio, deseja-se, desde que na prática se cumpram os mínimos. Há parâmetros, há mínimos para que a palavra seja sinónimo de autenticidade? Claro que sim, mas quem quer casar com a carochinha? Vêm estas considerações a propósito do aparecimento e da constante expansão do fenómeno, desta feita através do posicionamento de vários conjuntos de providências, no sentido de evitar a propagação de coisas invulgares que a muitos poderá até tirar o sono e noites repousadas, ou mesmo o emprego sossegado que tanto custou a granjear, ou sem emprego, continuar a ganhar e a usufruir. De facto, seria necessário, antes de qualquer outra explanação, uma referência à obtusidade cultural da política trauliteira e do já conhecido garrafão de entrada na capital, sendo este a ampola principal para desculpas de provas de vinhos e da sua indicação por influências modernas para soluções medicamentosas e confecção de alguns caldinhos, aplicando as ditosas regras do ângulo agudo. Poderão perguntar se o posicionamento das providências ocorrerão aqui ao lado, ali à frente, ou num específico país europeu ou do mundo. Não. É ali em cima, no cimo do monte, por sinal, um lugar que todos consideram lindíssimo, o lugar do cimo do monte. O que por lá acontece, afinal? Eu digo-vos. De variadíssimas cores, são as sanitas que se alinharam pelas cercaduras de certos corrais, os chefes e apresentadores de cerimónias e espertos orientadores de mesas redondas, pertencentes às normas e aos processos de tomada de decisões, entenderam separar os animais do lugar do cimo do monte
com promessas, promessas tais quais as que percorrem campanhas publicitárias nas vésperas de atos eleitorais. É assim o lugar do cimo do monte, no que a democracia do ângulo agudo diz respeito, deixam influenciar-se os seus habitantes pelas tendências e o bafo de algumas ovelhas e carneiros. Muito obrigado pela atenção dispensada, peço um gosto neste vídeo e, por favor, subscreva o canal NetBila.